Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui ao vídeo da L200 Triton, motor 3.5 V6, tá certo? Ano 2015. Esse é um carro que tá até um pouquinho sujo, porque aqui no interior choveu, né, razoavelmente ontem, aqui no estado da Bahia, na nossa região. Mas dá pra gente falar um pouquinho aqui sobre o carro, tá certo? Não vou me ater muito aqui às suas especificações técnicas, aos equipamentos, tá certo? Não vai ser muito o foco do vídeo, porque isso aí você consegue achar facilmente em qualquer site da internet. Só basta digitar lá, ficha técnica Triton V6, vai aparecer lá alguns dados do carro. Mas vou falar assim da experiência, tá certo? Com este carro. Na verdade, essa é a primeira caminhonete flex, entendeu? Que eu tive experiência. Anteriormente tive com duas caminhonetes a diesel, uma da Toyota, uma Hilux, ano 2013, e uma S10 LTZ, diesel também, motor 2.8 da Chevrolet. Posteriormente a essas caminhonetes, tive uma experiência com carro sedã da Ford, foi um Ford Fusion, em que eu terminei desfazendo desse carro e voltando para a picape. Por que voltar para a picape? Eu acho a picape um carro muito versátil, ou seja, é um carro que atende bem a você num circuito urbano, ela atende também num circuito off-road, embora eu não utilize quase nunca, né, para isso, e ela também lhe auxilia em alguns tipos de trabalho, não só lá do meu ciclo profissional, como também recentemente eu precisei fazer uma pequena mudança e fiz toda pelo menos parte dela, né, na L200. Então eu acho a picape muito versátil. Consigo levar ali a cadeirinha do filhinho, tá certo? Sair com a esposa, ir para shopping, como também um dia, se quiser fazer uma pequena trilha off-road, ela lhe auxilia bem. Além do mais, acho um carro extremamente seguro, sobretudo por ser um carro mais alto, sobretudo para quem pega muita autoestrada. Então, para mim, o carro sedã, muito embora ache um carro extremamente confortável, bonito, mas eu ainda gosto mais de caminhonetes. E quando optei em voltar para a caminhonete, primeiro veio aquele dilema, né? Nova ou usada? Claro que, indiscutivelmente, todo carro novo vai ser melhor do que um carro usado. Isso aí eu não preciso nem entrar nos detalhes por quê, tá certo? É um carro que obviamente não teve uso, é um carro que tem garantia de fábrica, é um carro que ainda tem aquele cheirinho dos equipamentos, entendeu? Que para mim é extremamente agradável, que é o cheirinho do carro novo, é um carro que não tem nenhum tipo de ruído, tá certo? Enfim, tem uma segurança, uma confiabilidade maior do que o carro usado, isso é inegável também, porém se paga um preço por isso. Então, você vai comprar hoje, só existem duas montadoras hoje, que se não me falha a memória, vendem carros flex, que é a de caminhonete, né? Vamos dizer assim, uma caminhonete maior, não a Fiat Toro, não a Oroch, que são caminhonetes de um porte um pouco menor. Vamos falar do porte da Triton, que é a Toyota Hilux, que na sua versão SRV, motor 4x, SRV, tração 4x4, está em cerca de 130 a 140 mil reais. E a S10 LTZ 4x4, que está para pessoa jurídica um valor de 132 aproximadamente mil reais para pessoa jurídica. Então, são carros que você vai estar comprando novo e vai lidar com uma depreciação do veículo, independente de ser diesel ou ser flex, você vai ter uma perda muito maior, claro, num carro usado. Qual é o grande problema do carro usado? É você achar um carro bom, você achar um carro que não lhe dê tanta dor de cabeça, um carro que não lhe imponha muitos investimentos de ordem mecânica, pneus, etc. E com isso não se torne um carro dispendioso e aquela compra que em princípio seria interessante, ela se torne um prejuízo, tá certo? E depois você vai para a ponta do lápis, você verifica que fez um péssimo negócio adquirindo um carro usado. Então, essa L200, como falei no início do outro vídeo, ela foi adquirida no estado do Paraná. E foi coisa de Deus mesmo. Sempre eu, particularmente, eu
peço muito a Deus direção antes de fazer qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer tipo de empreendimento, enfim, de aquisição. E esse carro, na verdade, ele casou como uma luva, porque meu pai tinha comprado uma peça, um eixo de uma Chevrolet Veraneio lá em Ponta Grossa, de um negócio que ele estava fazendo lá e não deu certo, mas o eixo terminou comprando. E por transportadora ficaria muito caro para trazer para a Bahia, então seria um custo maior do que a peça. Então, quando nós estávamos prestes a fazer um negócio com uma caminhonete numa concessionária aqui na Bahia, eu terminei acessando o OLX e achando este carro anunciado na internet. Era um carro que, para a sua idade, 2015, ele apresentava um excelente estado de conservação. Até os selinhos no chassi, eu não vou conseguir mostrar isso aqui agora, esse carro tem ainda, na verdade. Então ele estava com 68 mil quilômetros, eu acho. Tinha sido de um único dono, era de um advogado. E daí estava com todos os acessórios. Você vai ver que esse carro, a capota marítima, eu não me lembro se a Triton já vinha de fábrica, que ela tem até um emblema aqui, Mitsubishi, não me lembro se vinha. Acredito que o protetor de caçamba sim, a capota não, mas ele tem aqui alguns acessórios, como esse aqui nós chamamos de Santo Antônio, né? Alguns chamam de gigante, enfim. Ele foi colocado também a câmera de ré na central multimídia, porque ela não vinha, e foi instalado alarme, enfim, o engate para reboque. Então ele já estava com uma série de acessórios. Então esse carro, na verdade, ele chamou a atenção por conta do seu estado de conservação e também de alguns acessórios. Além disso, ele já tinha 4 pneus novos, praticamente zero, que a pessoa tinha colocado na época. Então, foi feita uma proposta, a pessoa aceitou, viajamos até o Paraná e trouxemos o carro aqui para Bahia. Bom, antes de optar, como eu tinha dito, do carro flex, por que eu pensei no carro flex? O carro a diesel, quando eu adquiri a Hilux em 2013 e a S10 alguns anos depois, o que é que acontece? Eu particularmente rodo muito pouco com o carro. Já rodei mais, mas como algumas viagens a trabalho, pelo menos as mais longas, hoje não compensa nem mais utilizar o carro, sim o avião, termina que ela já não fazia tanto sentido o uso. Então o que acontece? Esse carro a diesel, todos dois que foram adquiridos novos, ele terminou, na verdade, não se transformando num bom negócio, entende? A Hilux eu comprei em 2013, acho que vendi em 2015, não me lembro. Caminhonete comprada nova. Foi vendido com cerca de 22 mil quilômetros rodados. E a S10, que foi utilizada também praticamente 1 ano e meio, foi vendida com cerca de 15 mil quilômetros rodados. Ou seja, todo aquele investimento que foi feito no carro a diesel, para mim não compensou, porque eu tive que arcar com a depreciação do veículo, pagando seguro mais caro, pagando emplacamento mais caro. O diesel S10 já não era tão barato, pelo menos aqui na nossa região, e no final das contas a caminhonete a diesel para mim virou um prejuízo muito grande. E como eu pude constatar isso com alguns colegas que tiveram a S10 Flex já automática 2017 e a Hilux Flex também com aquele motorzinho 2.7, que eu até não gosto muito, mas que tiveram praticamente a mesma perda, tiveram praticamente, digamos assim, o mesmo deságio, né, em termos percentuais na venda das suas caminhonetes, tá certo? Então isso me fez pensar um pouquinho no carro flex. E para decidir se flex ou diesel, eu tive que fazer, na verdade, o que poucas pessoas acreditam que fazem. Aqui na Bahia mesmo, eu estava conversando com um primo meu, ele estava dizendo: Rafael, o povo não faz conta, o povo tem aquela coisa, é carro a diesel, ponto. Entendeu? Se não for, não presta. Aí você pergunta para o indivíduo o seguinte, tá, por quê? Entendeu? E aí às vezes a pessoa não sabe responder. Então ele pode até dizer o seguinte: rapaz, não, porque eu gosto. E gosto é gosto, cada um compre da forma que quiser. Mas não é o meu caso para a compra desses carros. Aliás, de carro nenhum hoje, pelo menos de carros mais modernos. Então realmente eu vou para a calculadora. Então o que é que eu olhei? A caminhonete L200 Triton aqui na Bahia,
eu achava flex é muito raro achar, você acha mais modelo diesel. E o que é que achava? Eu achava carros com cerca de 25 mil reais a mais do que o valor que foi pago nessa caminhonete flex. Outra coisa, esse carro ele tinha 68 mil quilômetros com os selos embaixo do chassi. Um carro de estrada, e quem conhece o sul do Brasil sabe que as autoestradas são muito melhores, inclusive ainda, acreditamos aí que vai melhorar bastante, pelo menos é a fé que a gente tem, mas em muitas estradas aqui da região do Nordeste. Então, o carro era muito conservado, em detrimento de uma Triton diesel aqui, pelo menos as que eu olhei, eram carros com 70, 80, 100 mil quilômetros, mas carros realmente muito mal utilizados. Então, o estado de conservação já deixava um pouco a desejar, aliás, deixava muito a desejar. Então, dos primeiros pontos que eu passei a analisar foi o estado de conservação do veículo, até porque é um carro que eu utilizo relativamente com a minha esposa e com os meus filhos. Então, foi algo que eu passei a utilizar. E a caminhonete flex geralmente você acha carros muito mais novos, como está o estado dessa L200, já eu vou filmar ela um pouquinho aqui por dentro. Ela é muito novinha. Então, tá até sem o ferro de sustentação aqui da capota, porque eu vou precisar carregar já o material nela. Aí parece até que tá um pouquinho sem zelo, mas não tá não. Ele tá guardado em casa. Então, o que é que acontece? Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, eu fui fazer a análise do custo de seguro. Observe, uma economia de 25 mil reais na compra do carro. Isso eu estou falando de um carro 2015, com os mesmos equipamentos, desculpa, com a mesma versão, 4x4, HPE, sendo que essa, inclusive, tinha uns 6 mil reais em acessórios. E as diesel aqui, em sua maioria, não. Vamos lá. Outra situação. Preço de seguro. O seguro deste carro, a diferença do flex diesel, pelo menos para o meu perfil, chegou a cerca de 45%, entre 45% e 50%. Então tive uma economia muito grande relativa ao seguro. E também referente a isso, a questão da procura por bandidos, né? Que esse carro tem uma coisa interessante, que ele é o mesmo carro a diesel, mas ele consegue diferenciar um pouquinho quando o marginal encomenda um carro a diesel e se depara com isso aqui, ó, com o nomezinho flex. Então você ganha, na verdade, também, talvez pouco, né? Mas é algo também que eu contabilizei no quesito segurança. Ou seja, o carro flex, ele é muito menos visado por bandido, tá certo? Pelo menos aqui na nossa região, acho que isso aí é Brasil inteiro. Tanto que o seguro dele é consideravelmente maior, quase a metade do preço, pelo menos no meu perfil, tá certo? Fiz o seguro pelo Banco Alfa. Vamos lá, outra situação, preço de emplacamento. Se eu compro a caminhonete a diesel com um estado de conservação pior do que essa, pagando 25 mil reais a mais, tá certo? Pagando quase 50% de seguro a mais, eu teria um outro fator também, que foi o custo com emplacamento. Ou seja, aqui no estado da Bahia, eu pagaria 3% sobre o valor da caminhonete a diesel, 25 mil reais a mais. Sendo que a flex eu pagaria 2,5% sobre o valor da caminhonete flex, que seriam 25 mil reais mais barato, ou seja, eu economizei quase R$1.000 em emplacamento, tá certo? Nesse carro flex. E aí chegamos aqui num ponto que é o que a maioria questiona, sim, e o consumo, o custo-benefício referente ao tipo de combustível utilizado, tá certo? Bom, vamos lá. Vou falar primeiro da realidade lá do Paraná, quando peguei o carro, depois aqui da Bahia. Quando nós viajamos para buscar, eu fui com meu pai trazer esse carro lá de Ponta Grossa, no Paraná, o que é que acontece? O diesel custava cerca de R$3 e alguma fração, não sei se era R$3,30, R$3,20, não me lembro exatamente quanto era o diesel S10, não diesel comum. Esse carro foi abastecido no Paraná com etanol, colocando o litro de etanol a R$2,05, que é uma coisa até que eu questiono muitas pessoas hoje quando dizem porque a culpa é do governo federal, porque o combustível não reduz. Pois bem, depois eu falo até o preço do etanol aqui na Bahia, mas no Paraná, R$2,05. R$2,15, R$2,20 abastecemos em etanol no estado de São Paulo, e por incrível que pareça, aqui o etanol em Minas antigamente eu achava caro,
já viajei algumas vezes para Minas Gerais, colocamos nessa faixa também na casa de 2 a 2,50 de etanol em Minas Gerais. Estava também um combustível bem em conta. Então, lá no sul do Brasil, você paga mais de R$1 no litro de diesel, referente ao litro de etanol. Entendeu? Claro que você vai ter um consumo mais elevado, sem sombra de dúvida, rodando no etanol. Mas, observe, você tem preço de carro, seguro, emplacamento, tá certo? E você tem agora mais de R$1 de diferença no etanol referente ao litro de diesel, pelo menos nos postos em que nós abastecemos. Então, lá no sul, sem sombra de dúvida, já não tinha nem mais o que pensar no carro flex em relação ao carro diesel, em relação ao custo-benefício, tá certo? Aí nós vamos aqui agora para o estado da Bahia, que é a nossa realidade aqui, ó, a minha realidade. Então, o litro de etanol aqui hoje, nós abastecemos em cerca de R$3,53 e a gasolina R$4,53, data de hoje, que é 15 de março. O que acontece? Então não compensa nem colocar o etanol, melhor você colocar a gasolina. E o litro de diesel S10, ele está beirando os R$4 aqui em região de Feira de Santana, Salvador, enfim. R$3,80, R$3,85, enfim. Então, você já não tem uma diferença tão absurda do litro da gasolina para o litro do diesel. Essa L200, na ficha técnica dela, ela já aponta lá uma média de consumo em cidade e estrada. No meu caso, eu faço com esse carro uma média de 6 km na cidade, com gasolina, tá certo? E chego a fazer uma média de 9 km na estrada. Eu nunca consegui fazer mais. Se alguém disse que já fez 10, já fez 11, 12, eu não sei, eu não consegui. Eu faço uma média de 9 km, o que não é tão diferente do diesel, porque um caminhonete dessa diesel eu nunca tive L200, mas vou falar aqui da S10, eu fazia uma média na cidade de 7,5 a 8 km e na estrada uma média de 11 a 12 km. Então não era algo que compensasse tanto, uma coisa de dizer, ó, um carro faz 13, o outro faz 13, tá entendendo? Então, quando eu fui fazer a conta da conversão da gasolina para o diesel frente a todos esses benefícios, eu teria que rodar em um ano cerca de 60 a 70 mil quilômetros com esse carro, entendeu? Coisa que eu particularmente não rodo. Esse carro em um ano, se muito rodar em condições normais, eu vou estar rodando de 20 a 30 mil quilômetros no máximo. Então, não justificaria em hipótese alguma, isso aí não só para mim, acho para qualquer pessoa, porque a calculadora é a mesma, é matemática mesmo, a aquisição de um veículo a diesel. Então, por todos esses fatores, eu optei pelo carro flex e não vejo a caminhonete flex, aí é uma opinião minha, que já tive 2 caminhonetes a diesel, tá certo? Não vejo a caminhonete flex como um péssimo negócio, como uma situação ruim, enfim, e que como muitos apontam por aí afora, tá certo? Aí você vai dizer o seguinte, tá, Rafael, os pontos negativos do carro flex? Bom, algumas pessoas dizem força. A força, eu tenho um motor aqui com 200 a 205 cavalos, se rodar com etanol. Tração 4x4, idêntica da diesel, 4x4 com opção de reduzida. Então, para mim, especificamente, eu não ando em Transamazônica antes das reformas, então já não muda absolutamente nada. E com outra vantagem, esse carro ele é extremamente silencioso, entendeu? Muito embora quando você acelera, você consegue ouvir um pouquinho o ruído do motor V6. Mas para você rodar numa cidade em engarrafamento, às vezes eu saía do meu escritório já horário de pico lá em Salvador, e o carro a diesel eu parava, eu tenho um costume de escutar o som muito baixinho e ficava aquela zoadinha do motor, toque, 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 que em alguns momentos eu até gostava. Quando eu estava com dor de cabeça no engarrafamento, eu não apreciava muito não. Então o carro flex ele se torna muito mais silencioso. Agora, em relação à questão de força, eu acho a mesma coisa. Agora aqui na Bahia, a revenda do carro a diesel é inconteste. Você vende 10 caminhonetes a diesel para você vender 2 flex. Então a revenda, o achar o comprador com o carro a diesel, ainda que um pouco mais rodado, é mais fácil que o carro flex. E esse para mim é o único ponto do carro a diesel positivo hoje, que é você achar o comprador. Mas hoje muitas pessoas também procuram esses carros flex. Por quê? E acho que o número vai ser cada vez mais crescente por 2 situações. Por tudo isso que eu falei e por outra situação. Como os carros são mais baratos, algumas pessoas colocam o GNV e rodam com elas, entendeu?
então terminam ficando mais em conta do que ainda assim comprar um caminhonete a diesel. Essa caminhonete nunca teve GNV, eu particularmente não gosto de GNV. Poderia colocar um GNV se eu precisasse do carro para trabalho, tá certo? E não tivesse condição, sim, de colocar gasolina ou de ter uma versão a diesel. Aí colocaria o GNV, fora isso eu não gosto desse tipo de adaptação. Mas muita gente usa e se dá bem, tá certo? Então, essa seria um pouquinho da calculadora da caminhonete flex frente à caminhonete a diesel, tá certo? Esse carro ele é bem novinho e eu vou fazer aqui um pequeno vídeo por dentro dele. Ele que já vem... Outra coisa, o pessoal às vezes diz assim, ah, meu carro tem central, tem isso, tem aquilo. Eu olhei isso na época de comprar essa Triton, mas seria uma central multimídia, porque eu gosto muito de falar, em alguns momentos precisam, né, ao telefone, alguma urgência. Tem alguns itens também da central que facilitam para o som, enfim. Mas eu não uso nada disso, central telefone, em central de carro. GPS, tem uma série de coisas aí que sinceramente eu não utilizo, não sei nem o que é. E nunca tive nem a curiosidade, na verdade, de saber. Como eu disse aqui no vídeo, eu estou colocando aqui a minha experiência com o carro. O carro ele é muito novinho, entendeu? Muito, muito novinho. Manopla de câmbio sem nenhum desgaste. A tração 4x4. Para você ter ideia aqui, ó, tá um pouquinho sujo o carpete, mas o original dele tá embaixo, novinho. A gente tem muito cuidado com isso, entendeu? Os bancos eu não hidratei esse período, mas não tem nenhum raso, não tem nenhum desgaste. O forro de teto desse carro, pessoal, para uma caminhonete. Olha os adesivos. Então é um carro muito, muito, muito novinho. Os retrovisores são retráteis, que é outra coisa também que me chamou a atenção, tá certo? Quando comprar o carro. E basicamente isso, o USB, que eu gosto de ouvir um sonzinho diferente, então esse pendrive auxilia muito. Algumas caminhonetes dessa idade já não tinham. Então seria isso aí, pessoal, o vídeo da Triton V6 e mostrando aí que nem sempre, tá certo, o carro flex é uma bomba, tá certo? Então um abraço aí para vocês, mostrar aqui um pouquinho da frente dela. Um abraço aí para vocês, se tiverem alguma dúvida que puder auxiliar, tá certo? Como eu disse, o objetivo do canal é justamente esse, é um canal amador, em que eu vou falar um pouquinho das experiências, tá certo? Que tenho ou tive com alguns veículos, tá bom? Questão de hobby mesmo, entendeu? Aqui agora, domingo, quase 7 horas da manhã, e aí como o pessoal diz assim, tu não tem o que fazer, inventa, entendeu? Mas valeu, pessoal. Um abraço, então. E Deus abençoe aí a cada um de vocês.